Graça e paz, irmãos. Eu confesso que eu estou bastante feliz com esse mês da juventude, com tudo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. E gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, ao pastor Samuel e ao pastor Abisaí pela confiança e pelo convite. Eu queria fazer uma leitura com os irmãos em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 20, e nós vamos refletir nessa manhã sobre a identidade da igreja, a verdadeira identidade da igreja. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 20, que diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, pois reconhecemos, Senhor, que nada somos sem Ti. Te agradecemos pela graça, pelos louvores que foram entoados ao Senhor aqui nessa manhã, e nós Te agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor é o único merecedor da nossa adoração. O Senhor é a identidade real da igreja, Senhor. Quando uma igreja não tem o Senhor como centro, como pedra angular, já não é mais igreja, mas um clube, onde as pessoas só se encontram para confraternizar. Mas quando nós temos a Tua real identidade, nós nos tornamos mais parecidos contigo e o mundo acaba Te vendo em nós. Nos ajuda nessa manhã a termos os ouvidos sensíveis a ouvirmos a Tua voz, que Teu Espírito Santo ponha as palavras em minha boca e conduza o meu coração, e que eu possa, Senhor, falar ao Teu povo aquilo que o Senhor me conduzir. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça e misericórdia, e que Teu Espírito Santo tenha livre acesso para tocar em cada coração nessa manhã, tanto os que estão no templo, quanto aqueles que estão assistindo de casa ou de qualquer outro lugar. Em nome do Teu Filho Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida da igreja. Eu acredito que hora ou outra nós escutamos alguém falando que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e de fato é. Mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes nesse texto bastante interessantes, enquanto eu estava lendo e o Espírito Santo ia falando ao meu coração. O versículo 13 diz que Jesus leva os discípulos a uma região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região bastante pagã, irmãos, cheia de idolatria, onde as pessoas iam ali para adorar outros deuses, como Zeus, por exemplo, e um deus chamado Pan. Esse deus Pan, ele era metade carneiro, metade homem, e é dessa palavra Pan que surgiu a palavra pânico. E as pessoas adoravam esse deus com medo do que ele poderia fazer. E diante desse lugar, onde ocorria essa adoração a esses deuses, tinha um determinado ambiente onde as pessoas diziam que era a porta do Hades, ou seja, a porta do inferno. E Jesus conduz os discípulos até ali e para trazer algumas verdades. O Senhor leva os discípulos até aquele lugar para instruir os discípulos sobre determinadas coisas que eles viveriam quanto igreja e quanto servos do Senhor. E eles chegam ali, sendo judeus em um local idólatra. Eu imagino a sensação deles ao estarem ali,
mesmo sendo acompanhados por Jesus, eu imagino que sentiam um incômodo de estarem num ambiente totalmente pagão e idólatra. E o Senhor Jesus fala a eles, pergunta, na verdade, uma pergunta bastante sincera, e eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, e os irmãos não precisam responder, mas será que os discípulos, será que Jesus não sabia, irmãos, o que as pessoas andavam falando sobre ele? A pergunta de Jesus, no versículo 13, é: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem andam dizendo por aí que eu sou? É uma pergunta do Deus encarnado na terra, sabendo de todas as respostas, onisciente, onipresente e onipotente, e ele faz essa pergunta, já sabendo da resposta. Os discípulos, no verso 14, eles dizem que, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros, porém, dizem que o Senhor é Elias, também chegaram a dizer que o Senhor é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. E Jesus diz, tudo bem, certo? As pessoas não conseguiam ver Deus em Jesus, e nós víamos isso em várias passagens do Novo Testamento, quando, por exemplo, os fariseus dizem que Jesus expulsava demônios através de demônios, eram cegos espiritualmente a não verem que ali estava Deus, o Cristo, o ungido do Senhor. E ele diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Mais uma vez, irmãos, fazendo uma conexão com o verso 13, é o Senhor Jesus perguntando, sabendo da resposta. Sabe quando você faz aquelas orações sinceras, no seu quarto, num ônibus indo trabalhar, no seu carro, na sua casa lavando um prato, lavando seu banheiro? Lembra que era aquelas orações sinceras que talvez você ache que o Senhor não está escutando? Ele já sabe antes mesmo de você abrir a boca para falar. O Senhor Jesus faz essa pergunta aos discípulos, porque ele fazia isso, era a forma didática do Senhor ensinar e conduzir os discípulos. Outras determinadas vezes, como João, no capítulo 5, no verso 6, o Senhor Jesus pergunta ao paralítico no tanque de Betesda, queres ser curado? Irmãos, não parece uma pergunta óbvia, que a gente já sabe a resposta? Imagine você no Hospital da Restauração, naqueles corredores que muitas vezes se escuta o ai e o ui, e você ali enfermo, e chegasse alguém para você e dissesse, tu queres ser curado? Qual é a resposta óbvia que sairia das nossas bocas? Mas o Senhor Jesus pergunta sabendo da resposta, irmãos. Ele conhece o nosso coração, mas Ele necessita que nós abramos a nossa boca para falar e reconhecer. Em outro momento, em João capítulo 8, no verso 45, quando a mulher que sofria do fluxo de sangue toca nas suas vestes em meio a uma multidão, ele para e pergunta, quem me tocou? Irmãos, é o Deus encarnado na terra, que sabe de tudo, perguntando, quem me tocou? Aquela mulher para, se apresenta, talvez tímida, com medo, receosa, e ela diz, eu te toquei, Senhor. É necessário muitas vezes, irmãos, o Senhor ouvir da nossa boca, mesmo Ele sabendo de tudo. Em João, no capítulo 21, por exemplo, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus se encontra com Pedro, após Pedro ter negado Ele 3 vezes e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Pergunta a Pedro 3 vezes e na última pergunta Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro reconhece que o Senhor Jesus sabe de tudo, irmãos, da nossa vida. Sabe de tudo da vida dele. O Senhor Jesus tem essa maneira didática de ensinar, perguntando, sabendo da resposta, porque Ele tem o prazer de nos ensinar e nos conduzir. E Ele faz isso hora ou outra, perguntando,
para que nós tenhamos a necessidade de falar a Ele, reconhecer, pedir, nos humilhar. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos põe em determinados momentos porque Ele sente saudade da nossa voz. Ele nos pressiona, nos aperta, como Jeremias capítulo 18, nós como um vaso na mão do oleiro, Ele vai nos apertando, nos amassando, até o ponto que a gente diz, Senhor, eu não aguento mais. A gente reconhece que Ele sabe de tudo, e que Ele tudo pode fazer na nossa vida, mas só quando o aperto de Deus chega até nós. E é um aperto de amor, irmãos. Após essa pergunta do Senhor Jesus aos discípulos, sobre quem os discípulos olhavam para Ele e viam, Pedro dá uma resposta, e essa resposta é enfática. No verso 16, respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, vocês têm noção dessa resposta naquela época? Hoje, muitas vezes, as pessoas já não acreditam que Jesus era o Cristo, quanto mais naquela época. Pedro não fala de características físicas de Jesus. Pedro não fala de características teológicas de Jesus. Pedro não vê Jesus simplesmente como um profeta. Pedro não vê Jesus simplesmente como um sacerdote, como um mestre. Mas ele vê Jesus como um ungido de Deus, responsável por tirar os nossos pecados, por carregar sobre si as nossas iniquidades. Essa é a resposta de Pedro, irmãos. Pedro vê no Senhor Jesus a identidade do Pai. E se nós parássemos para pensar quanto igreja nos dias de hoje, qual é a nossa identidade? Qual é a identidade das igrejas por aí afora? Igrejas que fazem da sua casa de oração um clube, igrejas que não glorificam o Senhor, a mensagem é sempre no seu ego, para levantar sua autoestima, um evangelho coach. Mas a identidade da igreja é Cristo, o que Cristo passou por nós. O apóstolo Paulo, certa vez em Filipenses, no capítulo 3, ele diz que ele quer experimentar dos sofrimentos de Cristo. Ele quer participar dos sofrimentos de Cristo. E hoje qualquer coisinha, irmãos, é motivo para nós nos distanciarmos do Senhor. Será que as pessoas lá fora, irmãos, têm visto a identidade de Cristo na igreja? Será que as pessoas lá fora têm visto a identidade de Cristo em nós? Ou será que quando olham para nós, quanto igreja, quanto servos do Senhor, não vem a identidade de Cristo, mas vem a identidade de Judas, um traidor, falso, mentiroso? Talvez não vejam a identidade de Judas no seu trabalho, na sua vizinhança, mas vejam a identidade de um fariseu, hipócrita. Talvez não seja a identidade de um fariseu, mas a identidade do povo de Israel lá no Antigo Testamento, idólatra, que Moisés não pode passar pouco tempo ali longe, que eles já começam a adorar outros deuses. Talvez até uma identidade de enganadores, como Ananias e Safira, lá em Atos no capítulo 5. Qual é a nossa identidade, irmãos? Qual é a minha identidade, a sua identidade? Quando olham para nós, o que vem? Pecadores desejando serem transformados, ou pecadores que já não sentem a vontade de serem transformados pelo Senhor? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo, falando a seu filho na fé, ele fala uma coisa interessante. Porque eu,
o pior dos pecadores, irmãos, é o apóstolo Paulo, que escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento, dizendo: eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para mostrar o quanto Cristo Jesus é paciente. Irmãos, se vocês têm andado com a identidade de enganadores, se vocês têm andado com a identidade de traidores, de falsos, há uma notícia muito boa para vocês. O apóstolo Paulo disse que recebeu misericórdia, e essa misericórdia que estava sobre ele, também está sobre nós aqui. Há uma oportunidade do Senhor em nos arrependermos, nos reerguermos das nossas caídas, das nossas quedas, e nos colocarmos de pé para permanecermos e vivermos o evangelho sublime, pleno, a ponto de sermos identificados como verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros servos de Deus. A identidade característica da igreja sempre será Cristo. Não será necessário uma paleta de cores para você ser identificado como igreja. Não será necessário uma tatuagem para lembrar do seu propósito. Porque quando Deus resolve pôr o propósito dele em nosso coração, irmãos, não tem quem tire. No verso 17, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós já sabemos que a nossa carne não tem coisa boa para oferecer. Mas essa declaração de Jesus, ela é enfática, não resta dúvidas. Não foi carne nem sangue que tu revelaram, porque a nossa carne, irmãos, ela só está interessada em pecar. A nossa carne só está interessada nas imundícies do mundo. Se nós não tivermos o olhar atento, nós vamos cair. Mas Pedro, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele diz que tu és o Cristo, tu és a identidade da igreja, tu és o ungido de Deus, tu és o Pai da eternidade que tira o pecado do mundo. Pedro estava sendo guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Pedro estava sendo levado pelo Espírito Santo, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: aquele que é nascido do Espírito, ele é levado pelo Espírito. Ele fala através do Espírito, ele pensa através do Espírito, ele ora em Espírito, ele anda em Espírito, como diz lá em Gálatas capítulo 5, no verso 25. Se vocês vivem no Espírito, andem também pelo Espírito. O Senhor Jesus permanece dizendo no verso 8 agora: também te digo, continua a falar a Pedro, depois dessa revelação que Pedro teve: tu és Pedro, tu és pedra pequena, tu és falho, tu és pecador, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus, a rocha, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, lembra o que eu falei lá no início? Que lá em Cesareia de Filipe tinha um local que se chamava, as pessoas diziam que era a porta do inferno. Irmãos, eu fiquei em casa, enquanto eu estava lendo, imaginando essa cena. E me perdoem porque não está na Bíblia, mas eu fiquei imaginando essa cena. O Senhor Jesus olhando para os discípulos e dizendo: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas, e ele apontasse sutilmente para aquela caverna, irmão. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês conseguem imaginar essa cena? Um ambiente idólatra, todo mundo adorando um Deus pagão, que coloca medo no povo, adorando Zeus, e Jesus, o verdadeiro Deus ali encarnado,
apontando para aquela suposta porta do inferno e dizendo: olha, está vendo aquilo ali? Essa representatividade de porta do inferno. Eu tenho uma notícia para vocês. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E sabe o que é a igreja aqui que o Senhor Jesus está falando? É lógico que o templo é importante, nós estarmos aqui reunidos é muito importante, mas a igreja é você, irmão. A igreja sou eu. O que o Senhor Jesus está dizendo é que se nós tivermos a identidade dele na nossa vida, no nosso coração, não tem porta do inferno que se levante contra você, contra a sua família, contra a sua casa, porque você está identificado em Cristo. Tem algo mais profundo que isso? Tem algo mais maravilhoso do que isso? Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós se nós tivermos a identidade de Cristo. Irmãos, isso é muito profundo. No verso 19, o Senhor Jesus continua instruindo os discípulos, falando diretamente a Pedro, que teve aquela revelação dada pelo Pai. E ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra, Pedro, tu também terás ligado no céu. Mas o que tu desligares na terra, será desligado no céu. Irmãos, essa promessa, esse ato profético, essas palavras de Jesus não só dizem de respeito a Pedro, mas dizem de respeito a mim e a você. O Senhor Jesus estava inaugurando o tempo da graça. É você entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta, se ajoelhar, se prostrar e dizer: Senhor, eu estou prestes a cair. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu necessito do teu amor. E o Senhor Jesus, olhando para você, que está no secreto, lhe perdoando dos seus pecados, corrigindo as suas mazelas, as misérias dessa carne, e lhe pondo novamente de pé. Mas isso só acontecerá, irmãos, quando nós colocarmos dentro do nosso coração a identidade de Cristo. E qual é a identidade de Cristo? Apanhar muitas vezes calado, como ovelha muda, foi para o matadouro. É reconhecer que nós somos pecadores miseráveis e sem Ele nada podemos, nada fazemos, para lugar nenhum iremos, é tudo por Ele. Romanos 11:36 diz que tudo é por Ele e para Ele. Tudo é dele, irmãos. Seu emprego é dele, sua casa é dele, suas finanças são dele, seus filhos são dele. Você pode não ter visto seu filho ou sua filha aqui quando a juventude subiu, mas creia que se você tem a identidade de Cristo no seu coração, se você tem a identidade de Cristo na sua mente, não tem porta do inferno que se levante. Quando nós temos a identidade de Cristo, as bênçãos do Senhor nos alcançam, irmãos. Não tem para onde nós fujamos disso. O Senhor nos alcança com sua misericórdia. E no verso 20, o Senhor Jesus finalmente adverte aos discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo, porque ainda não era chegada a hora. Irmãos, quando nós assumimos a identidade de Cristo, Deus age através da nossa vida com poder. Lá em Atos, no capítulo 3, Pedro assumindo aquela identidade de Cristo, após ser corrigido, instruído, muitas vezes equivocado nas suas palavras, muitas vezes equivocado em atitudes, Pedro sendo usado pelo Espírito Santo na porta de um templo, um paralítico ali pedindo esmola, ele diz: olha para nós, tanto para ele quanto para João. Quando o paralítico olha, ele diz: eu não tenho prata,
eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, que é a identidade do meu mestre. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Isso é poder de Deus, irmãos. Mas é poder porque Pedro assumiu a identidade de Cristo. Lembra quando ele negou 3 vezes? Tu estava com ele. Não, eu não estava não. Você estava. Você tem a identidade dele? Eu consigo ver em você a identidade de Cristo? Como é que você diz que não estava? Você anda como ele, você fala como ele. Se brincar até você pensa como ele. Como é que você diz que não estava com ele? Quando a identidade de Cristo chega ao nosso coração, acontece como o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, é lançado ao chão. Jesus se encontra com ele ali e diz, é necessário você se humilhar. É necessário você ir para o chão. Você não era arrogante, você não era presunçoso, cheio de verdade, queria perseguir cristão, queria matar cristão. Ah, pois bem, é você que vai para o chão agora. Você vai reconhecer a minha identidade e você vai viver a minha identidade na sua vida agora. E o apóstolo Paulo cai ao chão, se ergue, fica no anonimato por um tempo, mas também quando Jesus levanta ele, irmãos, com a identidade, é metade do Novo Testamento sendo escrito, é pessoas sendo curadas, vidas sendo libertadas, igrejas sendo plantadas. Percebem o que é poder de Deus quando nós assumimos a identidade de Cristo na nossa vida? A identidade de Cristo hoje está deturpada nessa geração. Querem um Jesus hippie. Querem um Jesus bonzinho demais. Esquecem que ele diz que ele não veio trazer a espada, mas o amor. Mas a palavra do Senhor também é a espada de preparação para a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para tratar dos nossos erros, para corrigir as nossas falhas. A identidade do Senhor está bem clara. Em Isaías capítulo 9, no verso 6. E eu queria convidar os irmãos a lerem esse versículo, irmãos. O profeta Isaías, ele profetiza a respeito de Jesus, o Cristo. A respeito de quem ele é, de quem ele viria a ser, do nascimento dele. E essa é a promessa. E eu queria pedir que os irmãos lessem nesse momento. O que está sendo dito aí, o que está sendo anunciado pelo profeta Isaías aí, é que o maravilhoso conselheiro, percebam que Pedro resume o ungido de Deus, que é Jesus, como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aqui o profeta Isaías, ele dá um conceito mais amplo dele. Ele está falando aqui que o Cristo é maravilhoso conselheiro. Sabe aquelas noites escuras que você não vê solução para os seus problemas, e de repente vem um conselho na sua mente, que você não sabe nem de onde veio, irmão? É um maravilhoso conselheiro lhe aconselhando. O que o profeta Isaías diz aqui em Deus Forte, é que nas noites de fraqueza, nos dias de adversidade, que lhe falta força, Ele é o Deus forte na sua vida, Ele é a fortaleza da sua família, da sua casa. O profeta Isaías diz que Ele é Pai da eternidade, pois Ele nunca se esquece de você. Ele tem cuidado da sua vida. E Ele é o príncipe da paz, porque em momentos de dificuldade, Ele lhe concede a paz que excede todo o entendimento. Paz que o mundo não dá, paz que os prazeres do mundo não podem nos conceder. Essa é a identidade de Cristo no nosso coração. E se nós assumirmos essa identidade, o mundo verá Cristo na nossa vida. Que nós possamos ter essa identidade fixa em nosso coração.
para que nós possamos permanecer transparecendo o Espírito Santo no mundo, na igreja, onde quer que seja que o Senhor nos plante. E eu queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.